Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Meu nome é Ricardo Carvalho e de antemão já peço a você, como sempre, peço demais, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Hoje nós gostaríamos de discutir aquilo que eu tenho debatido bastante com os meus alunos e que tem sido, de um certo modo, um grande problema para o mundo moderno. Ou, diria, o mundo contemporâneo. Hoje vemos por todos os lados o que quer dizer por todas as mídias. Aonde está a ética? Aonde está a capacidade do ser humano de refletir e dizer: isso é justo? O que eu faço agora é justo? A ética, de um certo modo, ela tem a sua raiz na tradição grega, que revela um pouco a ideia de costume, do ethos, o ethos que remete ao costume. Mas como os gregos eram povos bastante reflexivos, a ética, de uma maneira prática, é sempre você chegar diante de uma situação e dizer: aquilo que eu estou fazendo é justo? Aquilo que eu pratico é justo? Portanto, é um questionamento sempre pessoal de si mesmo, das suas próprias ações, e que implica na formação de seres humanos que sejam capazes de questionar as suas próprias ações, de refletir sobre elas. E nesse caso, a ética se difere da moral, os mores, que vem lá de uma tradição latina, não de uma tradição grega, que remete o mero costume, o mero hábito, que se forma dentro de uma relação social em que geralmente as pessoas não questionam, simplesmente reproduzem, como animal sendo guiado ao matador, segue a moral. Não que a moral não seja ruim, viver coletivamente, não que a moral seja ruim, porque viver coletivamente precisamos de algumas regras e costumes que possam estabelecer algum vínculo entre as pessoas. Mas é sempre necessário questionar se a moral que se faz é verdadeira, se é a ordem diante de tudo. E nisso nós nos fiamos um pouco naquilo que o próprio Cristo, existe uma passagem bíblica bastante emblemática que remete o que é moral e o que é de fato ética. Bom, Jesus estava lá, como diz em João 8, no versículo 1, lá estavam os moralistas, prontos, com um livro debaixo do braço, pronto para matar e apedrejar uma mulher pega em adultério, pois, como estava escrito no livro, a receita e o costume, toda mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Sim, até a morte. E esses fariseus que estão condicionados à moral, tão condicionados ao mero costume, tão condicionados a ver a vida como um ato de receita, estavam prontos para apedrejar aquela mulher e prontos também para pegar Jesus de uma certa forma, negando a lei de Moisés. E Jesus, questionado por aqueles homens, chega diante deles e eles, querendo de uma certa forma, exigindo dele uma certa posição, Jesus diz: bom, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus faz aqui? Enquanto a maioria de nós somos guiados por receitas, pelo livro que colocamos debaixo do braço, como receita diante da vida, como um elemento da moral, Jesus convida aqueles homens: olha para dentro de si, reflita. Reflita se aquilo que a moral exige de você é justo ou não. Portanto, a ética, aqui Jesus ensina que a religião cristã, antes de ser uma religião da moral, é uma religião da ética, em que exige do ser humano totalmente essa reflexão daquilo que eu faço, daquilo que é justo fazer. E é diante deste mundo de hoje, em que, às vezes, quando vemos algum ato ético, alguém refletiu, pensou e praticou algo justo, se torna prontamente uma matéria de jornal ou de telejornal. Sempre, olha, fulano mesmo assim entregou o dinheiro, quer dizer, ele refletiu se ele era justo,
ficar com o dinheiro que ele achou no banheiro e tal. Ou seja, atos éticos se tornaram atos bastante raros dentro da nossa sociedade. Por isso que se clama por uma ética, por pessoas que sejam formados não para a obediência da moral, mas por pessoas que sejam capazes de refletir eticamente. Mas como isso pode acontecer diante de um mundo em que vivemos, em que existe uma moral global? Uma moral global que impõe sobre a cabeça, sobre a mentalidade do sujeito humano, que ele deve seguir com um rebanho condicionado a dítames. Um pouco aquilo que a música admirável, chip novo da Pitty nos revela. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Ou seja, nós estamos programados por uma moral que faz com que não venhamos refletir sobre o justo de nossas ações, mas que nos condiciona simplesmente uma prática de consumo. Porque o sistema global, o sistema econômico capitalista, ele hoje não precisa mais que você produza, mas ele exige para que se mantenha que você consuma. Consuma, descarte, consumo e descarte, consumo e descarte. Essa é a moral que nos foi imposta e, de uma certa forma, nos priva de uma reflexão de fato ética. Se aquilo como nós tratamos o planeta ou como nós tratamos o outro é de fato uma ação justa ou não. Ou seja, o mundo padronizado de uma ordem global que incute em nossas mentes inibe de nós a reflexão ética. De dizer, será que aquilo que eu estou comprando é necessário? Será que aquilo que eu quero, sou eu mesmo que quero? Ou eu fui manipulado por uma publicidade que a todo momento tende a me tornar mais infeliz, ao me apresentar coisas que nunca imaginei precisar, mas à medida que são apresentadas, eu já não consigo mais viver sem aquilo, condicionando, padronizando a vontade humana. Por isso que talvez a ética esteja em falência hoje, porque nós vivemos uma moral global que padroniza os desejos, que padroniza a vontade, e à medida que eu não tenho vontade própria, como é que eu vou ter uma reflexão sobre o outro? Se eu não percebo nem a mim mesmo, como que eu vou perceber o outro? Portanto, nós vivemos uma falência da ética, porque os sujeitos, a maioria dos sujeitos são meio The Walking Dead. Eles querem consumir cérebros e na sua reflexão são insensíveis. O filme, a série revela bem isso. As pessoas são insensíveis, não sentem, não são capazes de refletir. E talvez seja isso a falência da ética no mundo de hoje. Portanto, nós perdemos a nossa vontade e diante de uma moral do consumismo, você tem que descartar as coisas. Portanto, você não pode conservar memórias. E toda a plasticidade do mundo é a superficialidade. Portanto, você tem que parecer sempre belo e jovial. Como se sentir tristeza, como se sentir as marcas do tempo fosse um reflexo de uma vida que não é autêntica. Por isso que vivemos a ética, a falência da ética hoje. Nós temos gerado sujeitos incapazes de refletir, em sujeitos cujas vontades foram padronizadas por um sistema de publicidade que alimenta o consumo. E esse consumo que dissolve a memória. E à medida que eu não tenho memória e nem tenho vontade, eu não tenho identidade própria. Eu não tenho identidade própria que possa, de uma certa forma, revelar a possibilidade de uma reflexão. Portanto, que nós possamos alimentar a educação para a ética, que sempre estejamos prontos a refletir, será que aquilo que eu quero sou eu mesmo que quero?
Ou existe um sistema por trás de mim, imputando o que eu devo querer? Caros amigos, amigas, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fica na paz.